Olá, Faculdade SMG! Olá, curso de administração! Hoje é a disciplina de gestão estratégica e nós vamos ver a parte final da nossa ementa. A gente vai ver a definição de objetivos, metas e estratégias empresariais. Faltando um pouquinho aí para a gente encerrar o nosso ano, para a gente terminar o nosso semestre, tá? E aí tirar umas férias que todo mundo merece, tá certo? E a gente vai ver bastante coisa a respeito dos objetivos, metas, estratégias empresariais, as estratégias de grande proporção. Salve, salve, pessoal! Encerrando o ano aí, chegamos na fase final. Nós vamos ver um material bem bacana hoje. Um material para a gente encerrar a nossa ementa, aquilo que foi proposto lá no plano de aula. Aquilo que foi divulgado lá para vocês no portal também. E aí estava faltando ainda a definição de objetivos, metas e estratégias empresariais. Claro que a gente já viu muita estratégia aqui, muitas estratégias empresariais, outros pontos, mas que não se referia diretamente aos objetivos e às metas, né? Então, para hoje e para a próxima aula, eu vou fazer duas partes também. A gente vai ver bastante coisa a respeito da definição de objetivos, metas e estratégias empresariais, tá? Dá uma olhadinha na nossa capa aqui para vocês entenderem o que eu vou falar para vocês. Olha, nesse material a gente vai ver nessas duas aulas o conceito de estratégia, conceituação de planejamento, comunicação empresarial, abordagens da estratégia competitiva e formulação de estratégias empresariais, objetivos, a importância das metas e objetivos, objetivos organizacionais, 3 tipos de objetivos, como as metas ajudam na produtividade, o que são metas SMART e 3 dicas para conquistar bons resultados, tá? Dá uma olhadinha. Eu diversifiquei bastante aqui o referencial bibliográfico, tá? Inclusive eu até peguei algumas coisas de alguns sites aí, né? Mas tá tudo referido ali, coloquei todo o referencial bibliográfico para que vocês possam, né, depois pesquisar, verificar melhor, um material mais completo, né? Tudo isso aí ajuda muito na hora de estudar. E aí a última parte lá, que são as 3 dicas de como conquistar bons resultados, que está lá na fase final da parte 2. Aí sim eu peguei de um blog, né, totalmente de um blog, mas tá lá colocado lá, né, referencial bibliográfico, na íntegra, tudo certinho. E esses materiais, os primeiros aqui, tem bastante coisa também retirada de livros, né, diretamente citações diretas, coisas que vão conceituar de fato, né, e também alguns artigos e dissertações que mostrou alguns assuntos aqui que referente, que era para a gente colocar aqui, deixar o material mais gordo, né, mais rico, tá certo? Vamos lá, vamos começar então, vamos começar falando aqui da definição de objetivos, metas e estratégias empresariais. Lá, definição de objetivos, metas e estratégias empresariais. Conceito de estratégia. Eu vou iniciar falando do conceito de estratégia, apesar que vocês já viram em outra aula, né? Mas aqui eu quero fazer uma abordagem também conceitual e principalmente uma citação direta aqui de Bueno 2005, lá na página 13 do artigo, tá? Esse é um artigo. O termo estratégia não pode ser utilizado como sinônimo de relevante ou fundamental. Assim, quando afirmamos que a comunicação empresarial de uma organização é estratégica, não estamos querendo simplesmente dizer que ela a considera importante para alavancar os seus negócios ou para plasmar positivamente a sua imagem. Isso é pouco e desvirtua ou restringe, né, o verdadeiro significado da estratégia.
como eu disse, Bueno, 2005, página 13, no seu artigo. Veja, nessa definição em que o autor cita que o termo estratégico não pode ser utilizado como sinônimo relevante ou fundamental, ele quer dizer o seguinte: o termo estratégia, ele é muito utilizado, ele é muito difundido, e muita gente acaba escrevendo ou aplicando o conceito ou seu significado, entre aspas, né, em artigos, em qualquer coisa que escrevem, sem saber o verdadeiro sentido. Tá? Então eu não posso dizer que tudo é uma estratégia, que a comunicação é uma estratégia, né? O autor mesmo aborda aqui dizendo isso aqui. Por quê? Porque eu acabo desvirtuando o termo, né? E principalmente restringindo esse termo. Então é um cuidado que a gente precisa ter para poder aplicar direitinho e também não ficar feio, né? Imagina, você escreve aí um artigo científico, publica. E aí aquele sentido da estratégia está um pouco desvirtuado, então não vai ficar muito legal, né? Inclusive pode até, de certa maneira, sem pedir de publicar. Na correção vem alguém ali e o termo não está muito bem aplicado, não está correto, então ele simplesmente não aceita, né? Simplesmente não aceita. Então muito cuidado com isso aqui, tá? Conceito de estratégia tem que sair daquela restrição ali, tem que ser um pouco mais verdadeiro, beleza? Vamos continuando lá, olha lá, continuando com a conceituação. O desafio maior nessa tentativa de conceituação reside no fato de que, sob o ponto de vista da administração, existem teorias sobre estratégia que a contemplam a partir dos resultados e dos processos que a tipificam. Whittington, 2002, na página de 1 a 48, lista 4 teorias sobre a estratégia: a clássica, a evolucionista, a processualista e a sistêmica, indicando as características de cada uma delas. É ilustrativo confrontá-las porque, assim, será possível entender com maior lucidez o papel da comunicação e, quem sabe, postular com maior propriedade o caráter estratégico da comunicação empresarial. Bem, aqui a gente já traz um outro, né, nessa continuação aqui, uma outra visão, saindo daquela restrita, né? E aí o autor vem e diz que o maior desafio é essa tentativa de conceituação, né? Sob o ponto de vista da administração. Então existem teorias sobre a estratégia que contempla a partir de resultados e dos processos, né, que a tipificam. Tipificam de tipo mesmo, né? Como ela é feita, como ela é aplicada. Então, dentro da organização, quando a gente vai definir alguma coisa, assim, eu vou tentar falar assim de uma maneira bem suave para vocês, sem usar termos muito rebuscados e técnicos assim, para ver se vocês entendem como exemplo, né? Usar uma situação, por exemplo, vou desenvolver um plano de marketing e eu preciso colocar no mercado alguma situação que faça ocorrer, que traga resultado. Então eu posso chamar isso aí de uma estratégia. A estratégia é entrar no mercado, comunicar às pessoas. Cuidado com a comunicação que eu falei lá atrás, tá? Ela simplesmente não é uma estratégia. Ela sozinha não é uma estratégia, tá? E aí eu posso colocá-la no mercado, fazer a informação, né? Então, dessa informação, eu fazer um levantamento para fazer uma busca de portfólio, que a gente chama de regimentação, né? E esperar o resultado, que a gente chama de feedback. Aí todo esse processo aqui eu posso chamar de estratégia, ok? Todo o processo dele. Tá? E aí veio esse autor aqui, esse Whittington,
2002, aí ele lista 4 teorias sobre estratégias. Isso é interessante levar em consideração, tá? A estratégia, a clássica, essa que a gente mais conhece, que a gente mais ouviu falar, né? A evolucionista, que vem de evolução mesmo, processualista, dos processos, pode ser um processo de produção, né? E também da sistêmica que tem a ver com os sistemas, beleza? A gente vai falar muito de estratégia aqui para vocês poderem entender. Vamos ver o que esses outros 2 autores aqui dizem. Olha lá. Craig e Grant, 1999, na página 11, propõe, inclusive, uma distinção entre estratégia empresarial e estratégia corporativa, que, segundo eles, se reportam a 2 níveis distintos de estratégia. Eles explicam essa diferença. A estratégia corporativa refere-se às decisões relativas aos negócios em que a empresa deve entrar e sair, e como deve distribuir os recursos entre os diferentes negócios em que está envolvida. A estratégia empresarial refere-se aos meios pelos quais a empresa busca vantagem competitiva em cada um de seus negócios mais importantes. Os 2 principais níveis de estratégia também correspondem à estrutura organizacional da corporação multiempresarial típica. A estratégia corporativa é de responsabilidade da matriz. A responsabilidade primária pela elaboração da estratégia empresarial fica com cada uma das divisões. E, finalmente, as estratégias empresariais são articuladas em detalhes e implementadas por meio de estratégias em nível funcional, tá? Então dá uma olhadinha aqui, ó, só para explicar rapidinho aqui, ó. Esses 2 autores, tá? Então eles propõem uma distinção entre estratégia empresarial e estratégia corporativa. Quais são as diferenças? A corporativa refere-se às decisões relativas aos negócios em que a empresa deve entrar e sair. Tá? Como ela deve distribuir os recursos, tudo que está envolvido ali. Já a estratégia empresarial, tá? Ela refere-se aos meios pelas quais a empresa busca essa vantagem competitiva em cada um dos seus negócios. Né? Entendeu? Então precisa fazer uma diferenciação aqui, baseado naquilo que os autores, né, disseram e publicaram, para fazer essa diferenciação aqui, a gente entender, trabalhar em que contexto? No contexto corporativo ou no contexto empresarial? Veja que corporativo é toda uma corporação, empresarial eu posso pegar aí até uma unidade, se for o caso, certo? Bom, conceituei a estratégia, agora eu vou conceituar o planejamento, beleza? Olha, conceituação de planejamento. Existe certa dificuldade quando da conceituação da função do planejamento nas empresas, de estabelecer sua real amplitude e abrangência. Para tanto, Steiner, 1969, página 12, estabelece as 5 dimensões do planejamento, cujos aspectos básicos são apresentados a seguir. Tá? Nós vamos mostrar para vocês aqui. Tá? A primeira dimensão do planejamento corresponde ao assunto abordado, que pode ser, veja os pilares aqui de novo, que eu já falei para vocês em outras aulas, e todos os autores abordam ela. Produção, pesquisa, novos produtos, finanças, marketing, instalações, recursos humanos, etc. Outra dimensão corresponde aos elementos do planejamento, entre os quais devem ser citados propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, normas e procedimentos, entre outros. Uma terceira dimensão corresponde à dimensão do tempo do planejamento, que pode ser, por exemplo, de longo, médio ou curto prazo. Dá uma olhadinha aqui.
Já eu retorno ali para falar das outras que estão ali na frente, tá? Na conceituação de planejamento, o autor Steiner estabelece essas dimensões, tá? E dentro dessas dimensões a gente consegue ver, a primeira dimensão fala dos pilares. Quais são os principais pilares da administração? Marketing, finanças, produção e recursos humanos. Esses são os pilares principais. E aí ele acabou colocando ali, né, novos produtos, a pesquisa, que poderia dizer que é o pino central ali da estrutura, né? As instalações que são recursos materiais e também recursos patrimoniais, no caso da instalação do prédio, né? E depois, numa outra dimensão, ele mostra fatores que são importantíssimos na administração, na gestão da empresa. E sempre que a gente vai fazer qualquer tipo de planejamento, de desenvolver um plano, a gente precisa abordar, né, propósitos, objetivos, estratégias, políticas, programas, orçamentos, normas, procedimentos e mais uma porção de outras coisas aí que dá para envolver em tudo isso aí, tá bom? Então, olha, muita atenção aqui, tá? Para não perder nenhum detalhe, porque depois vocês vão poder utilizar isso aqui nos seus planos, beleza? Vamos lá, para outra dimensão. Olha, outra dimensão corresponde às unidades organizacionais, onde o planejamento é elaborado e, nesse caso, pode-se ter planejamento corporativo de unidades estratégicas de negócios, de subsidiárias, de grupos funcionais, de divisões, de departamentos, de produtos, etc. Uma quinta dimensão corresponde às características do planejamento, que podem ser representadas por complexidade ou simplicidade, qualidade ou quantidade, planejamento estratégico ou tático, confidencial ou público, formal ou informal, econômico ou caro. Steiner, 1969, na página 14, salienta que esses aspectos das dimensões não são mutuamente exclusivos e nem apresentam linhas demarcatórias muito claras. Entretanto, as 5 dimensões apresentadas permitem visualizar a amplitude do assunto planejamento, segundo Oliveira, 2007, na página 3. Olha só, esse material aqui, essa parte de baixo aqui, ele veio do livro do Djalma Pinho Rebouças Oliveira, lá 2007. Tirei lá da página 3, né? Fiz essa pesquisa ainda ontem, né, para fazer esse levantamento aqui, o complemento desse material. Então, só explicando aqui as outras duas dimensões, né? Uma que corresponde às unidades organizacionais, né? O planejamento elaborado em um planejamento corporativo, pode-se ter um planejamento corporativo nas unidades ou de unidades estratégicas, né? Ou subsidiárias, né? Divisões, departamentos, qualquer um dessas aí, tá? Então essa aí já é mais indicada, mais direcionada a essa linha aí. E a quinta corresponde às características do planejamento, tá? Ele pode ser apresentado por complexidade, simplicidade, qualidade ou quantidade. Direciona ele a um planejamento estratégico ou tático. O operacional entre isso aí, tá tudo bem. Quando você faz o planejamento estratégico, a gente abrange os 3 níveis. Tá? A gente acaba pegando o operacional também, né? Mas ele pode ser também confidencial ou público, formal ou informal, pode ser caro ou pode ser barato, né? Econômico, como diz, né? Os economistas. Vamos lá para outra, vamos para a comunicação empresarial. Veja, comunicação empresarial. A partir dessa distinção, estaria prioritariamente incluída nas estratégias empresariais e teria papel fundamental, tanto na busca de eficácia na interação com os públicos de interesse, os chamados stakeholders, como no desenvolvimento de planos e ações que imprimam vantagem competitiva às organizações.
todos sabemos que para muitos segmentos, a comunicação, prestígio da marca, identidade corporativa, imagem, reputação, visibilidade na mídia, etc., é o instrumento de inteligência que contribui para moldar empresas líderes, conforme o artigo de Bueno 2005 na página 15. Pode-se falar então em administração estratégica, aqui entendida como conjunto amplo e diversificado de processos, cenários e produtos, ações, planos, etc., que permitem uma organização obter resultados positivos em conformidade com seus objetivos ou metas, a missão, valores, etc. A definição de uma estratégia está geralmente sob a responsabilidade da alta administração, certo? Pessoal, olhadinha aqui, Então, a partir dessa distinção, estaria prioritariamente incluída nas estratégias empresariais, com um papel muito fundamental, buscando sempre a eficiência e a eficácia assim, de fazer as coisas certas e fazer certo as coisas da eficiência, também no seu desenvolvimento de planos e ações. Por quê? A comunicação empresarial ela deve ser muito bem desenvolvida, inclusive planejada, para que ele possa ter essa interligação entre dados e informações, e assim a gente poder tomar várias decisões, inclusive estratégicas, dentro da nossa organização. Porque a falta de comunicação vai fazer a gente errar ou vai fazer a gente ficar sem saber do que está ocorrendo ou no mercado ou mesmo no endomarketing, dentro da nossa própria organização, tá? Então a comunicação empresarial é muito importante e também devem ser planejadas, tá? Vamos para mais um assunto aqui para complementar, falando sobre o Norton, do BSC Balanced Scorecard, que eu já inclusive dei uma aula disso aqui para vocês, tá? Que é uma sequência. Veja lá. Essa dupla ao lado aí do nosso material é o Kaplan e o Norton. O Norton é esse ruivinho aí, bonitinho aí de óculos, tá? Então o consultor norte-americano Doug Norton, um dos criadores do Balanced Scorecard, conhecido como BSC, o BSC, admite que esse é um problema comum à maioria das organizações e tem uma avaliação ainda mais contundente do estágio atual. Apenas 5% da força de trabalho conhecem a estratégia da organização, segundo Norton. Porque, na verdade, hoje a estratégia não é algo que faz parte do dia a dia de todos os executivos. Pesquisas mostram que 50% das equipes não chegam a gastar 1 hora por mês para discutir estratégia. E isso não acontece por descaso dos gerentes, mas porque eles não têm ferramentas para medir os resultados. Segundo Kaplan e Norton, 1997, a de Bueno 2005, página 15, tá? Tá na íntegra da citação de Bueno na página 15. Olha, pessoal, eu chamo a atenção de vocês para isso que o Norton disse, que é um problema na maioria das organizações ter uma avaliação ainda mais contundente no estágio atual. Apenas 5% da força de trabalho conhece as estratégias ou a estratégia da organização. Isso quer dizer o quê? Falta uma comunicação efetiva. A gente falou da comunicação empresarial. Veio o Norton aqui e calçou esse assunto para nós, dizendo assim, 5% sabe. Parece que existe uma redoma dentro da organização e aqueles que estão lá em cima, só eles sabem das coisas. Por quê? Porque eles estão num posto de desenvolver planos, estratégias, metas, objetivos, tudo isso aí. Como se as pessoas que estivessem embaixo, em níveis inferiores, como nível estático ou nível operacional, eles não fizessem parte da organização. Aí está o grande erro. Eles mesmos não comunicam os níveis inferiores. Então eles fazem uma estratégia, aí eles querem conduzir ela no mercado sem que as pessoas saibam o que estão fazendo.
esperando resultados. Esse tipo de segredo você só guarda quando é um segredo tecnológico, né? Um produto novo, alguma informação que tem que ser muito bem guardada contra ou para não vazar para os concorrentes. Senão, toda organização tem que saber. Senão, como que a gente vai conseguir atingir esses objetivos se as pessoas não são comunicadas, não sabem o que estão acontecendo, nem o que é essa estratégia. Tá? Vamos ver o que o Norton recomenda aqui. Dá uma olhadinha. Ó. David Norton recomenda: os executivos precisam perceber que, para a empresa ter sucesso, é necessário envolver toda a companhia. Cada funcionário tem que pensar na estratégia daquela corporação antes de agir, independente da sua posição na empresa. Segundo Giardino, 2005, página 16. Então, olha, pessoal, a recomendação que o David Norton traz para vocês aqui, complementando esse material, né? Os executivos precisam perceber que para a empresa ter sucesso é necessário envolver todo mundo. Cada funcionário tem que pensar na estratégia. Primeiro saber, depois interpretar, depois colocar em prática. Senão não vamos ter bons resultados. Não vamos ter problemas com resultados. Beleza? Vamos ver um quadro aqui que vem agora na frente, tá? Uma abordagem aqui para formulação de estratégias empresariais, para a gente começar a entender outros campos também, além dessa comunicação. Veja. Abordagens da estratégia competitiva e formulação de estratégias empresariais. Veja, tem do lado esquerdo o desenvolver os passos seguintes e do lado direito a coluna utilizando respectivamente, tá? Eu criei esse quadro aqui baseado na figura 1 do roteiro para a formulação da estratégia competitiva segundo o modelo, com o apoio dos conceitos de Porter. Foi adaptado de Heath, Arlen, Hoskinson, que nome difícil, né? 2008, tá? Vamos ver cada passo desse aqui e dentro de cada passo aqui, onde ele é utilizado respectivamente, tá? Então, o primeiro passo, estudar o ambiente externo, principalmente o ambiente da indústria, falando do setor. Utilizado então, respectivamente, a análise de fatores econômicos, sociais, tecnológicos, políticos, todas aquelas forças competitivas que a gente conhece. 2. Identificar uma indústria, o setor, com alto potencial de retornos acima da média, utilizando respectivamente a análise da rentabilidade do setor. 3. Formular uma estratégia para obter retornos acima da média, mais um passo para ser desenvolvido. Utilizando o quê? As 5 forças competitivas, as 3 estratégias genéricas e o conceito de posicionamento estratégico. Veja mais uma vez Porter aparecendo aí. 4. Desenvolver ou adquirir os ativos e as capacidades necessárias para implantar a estratégia, utilizando respectivamente a análise dos recursos e capacitações da empresa. O quinto passo, utilizar os pontos fortes e fracos da empresa para implantar a estratégia, utilizando respectivamente a análise da cadeia de valores. Então a fonte está aí embaixo, vocês podem ver lá, foi tirado da figura número 1, tá? Do roteiro de formulação de estratégia competitiva. Isso aqui tudo vem de Porter, Michael Porter. E aí ele foi adaptado lá dessa obra de Heath, de 2008. Beleza? Veja, a abordagem estratégica, a formulação da estratégia empresarial,
Então essa obra nos mostra aqui como desenvolver os passos e como utilizar respectivamente o que. Tá? Tudo isso aqui baseado no Porter. Gente, eu preciso chamar a atenção para vocês. Michael Porter é um dos estrategistas, escritor, autor de várias obras, artigos, livros, uma porção de coisas aqui. Talvez os mais importantes que a gente tem na administração. Tá? Então, se você for trabalhar no nível estratégico, desenvolvendo, né, formulando estratégias, você deverá trabalhar, estudar e aprender muito com o que o Porter pode nos trazer de informações, tá bom? Beleza? Vamos lá para a segunda parte agora. Nessa segunda parte, né, já vou dando sequência a esse material que eu falei, né, até falando de Michael Porter. Ninguém pode deixar, nenhum administrador pode deixar de ler Michael Porter. Os autores mais consagrados na área de planejamento, de estratégias que tem. É claro, tem vários outros autores aí muito importantes, né? Mas assim, um dos mais citados na nossa área da administração, na área de gestão estratégica, tá? Então tem que levar a sério. Vamos ver mais uma aqui que fala aqui. Tem até um modelo de um autor chamado Contador. Ele não é contabilista não, tá? É o sobrenome dele. São dois irmãos, inclusive. Dá uma olhadinha aqui, ó. Raimundo Contador. Desculpa. Raimundo é o sobrenome de um deles aqui, tá? Então, Raimundo Contador e Contador, que são dois irmãos, 2003, lá na página 144, tá? Então diz o seguinte: o modelo de contador 2008, que é um livro, tá, de 2008, esse 2003 aqui é um artigo, busquei o artigo, e ele refere-se ao modelo desse próprio autor em 2008, que é quali-quantitativo, tá? Ou seja, ele aborda o quantitativo e o qualitativo. Utiliza 3 variáveis quantitativas: foco, dispersão e intensidade média das armas, por meio das quais busca aumentar a competitividade da empresa, medida por uma 4ª variável quantitativa, o grau de competitividade. As pesquisas de Contador comprovaram que existe forte correlação entre o foco e o grau de competitividade, o que explica a razão de uma empresa ser mais competitiva que outra. Isto apresenta grande utilidade prática, pois fornece o caminho a ser trilhado para buscar vantagem competitiva em relação aos concorrentes, tá? Olha só, pessoal, eu vou trazer aqui nos próximos 2 slides 11 passos que foi abordado pelo autor, né? Pelo modelo do autor Contador, tá? E abordando aquilo que ele está falando, né, sobre seu grau de competitividade, que as pesquisas que ele mesmo está propondo comprovaram que existe uma forte correlação entre o foco e o grau de competitividade. O que explica a razão de uma empresa ser mais competitiva que a outra. E de fato a gente consegue visualizar facilmente quando uma empresa é mais competitiva que a outra, principalmente se ela possui mais recursos econômicos, tecnológicos e humanos. Aí o restante já vem no embalo também. Se ela tem bastante recursos aí disponíveis, ela consegue ter muita força para poder trabalhar com essas estratégias. Vamos ver cada passo ali, né? Vou passar os 2 slides, depois a gente dá uma explicada para vocês. Veja. Passo 1. Delinear o negócio. Definição dos pares produto-mercado e explicitação das exigências, necessidades, preferências e expectativas do cliente que a empresa deseja satisfazer a partir de seu produto-serviço, traduzidas em termos de campos de competição.
Passo 2. Fixar os objetivos permanentes que reflitam o pensamento dos proprietários, traduzidos em campos da competição. Passo 3. Estruturar o sistema de inteligência competitiva da empresa. Passo 4. Entender o negócio que consiste em atender o macroambiente empresarial e a estrutura do setor, os clientes e os fornecedores, os concorrentes atuais e os potenciais, e tentar descobrir de onde surgirão e quem serão os novos concorrentes. Uma tarefa difícil isso aí. Passo 5. Identificar os campos de interesse para cada produto-mercado, campos da competição e coadjuvantes atuais da empresa, os valorizados pelos clientes e os escolhidos pelos concorrentes. Seguindo já para outra tela, passo 6. Determinar o conjunto das armas da competição da empresa e classificar essas armas segundo sua relevância para competir em cada um dos campos de interesse. Não estou falando de arma de fogo não, viu gente? Estou falando das armas estratégicas. Passo 7. Avaliar a intensidade com que a empresa utiliza as armas da competição, no caso da empresa já existente, e calcular as variáveis quantitativas do modelo. Passo 8. Formular alternativas de estratégia competitiva de negócios com base no mapa estratégico da empresa. Mapa estratégico é outra coisa importante, que se você não formalizar, você vai se perder nele depois. Passo 9. Decidir a estratégia competitiva do negócio. Passo 10. Definir a estratégia competitiva operacional, ou seja, as armas da competição e respectivas intensidades. Passo 11. Definir as ações administrativas para implementar a estratégia competitiva operacional. Tá? Então, essas duas figuras aí foi tirado ali da obra. Passos do processo de formulação da estratégia competitiva pelo modelo CAC, a fonte é adaptado de Contador 2008. Olha pessoal, dentro dessa pesquisa de Contador, a gente trouxe todos esses passos aqui para vocês, está publicado inclusive na obra deles, É interessante que a gente veja, que a gente perceba, interpretar de fato tudo isso aqui que a gente trouxe para vocês, porque tem muitas informações importantes aqui, muitas informações que são necessárias para que a gente possa trabalhar, desenvolver estratégias, realizar combates, entre aspas, tá? O que mais? Se proteger, inclusive, se armar perante o mercado. Então são muitas dicas importantes aqui, Ele fala de delinear o negócio, fixar objetivos importantes, que reflita no pensamento estratégico, estruturar sistemas de inteligência competitiva, sistemas de informações, sistemas de inteligência competitiva, SIC, sistema de inteligência mercadológica, sim, sistema de inteligência de marketing. Tá? É importante todo esse desenvolvimento. Depois ele diz entender o negócio, entender o meio ambiente empresarial, a estrutura do setor. Identificar campos de interesse de cada produto ou mercado para essas estratégias. Depois, determinar o conjunto das armas de competição. O que são as armas? Dinheiro, tecnologia, pessoas, estrutura, materiais, patrimônio. Tudo isso aí se torna uma arma. Inteligência. Hoje em dia, com a tecnologia, a era da informação, uma das grandes armas é a informação e o meio de comunicação. Avaliar a intensidade com que a empresa utiliza essas armas na competição, formulando estratégias de competição, decidir qual a estratégia competitiva, definir essa estratégia competitiva no meio operacional, inclusive.
E quais essas ações administrativas para implementar, porque não adianta eu desenvolver tudo isso aqui e não saber implementar depois, não saber colocar no mercado, não saber colocar ela para funcionar, né? Aí não vai ter jeito, beleza? Vamos lá para mais um assunto agora. Agora eu vou entrar nos objetivos, tá? Falei de planejamento, falei de estratégias, conceitos, significados e aplicação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos. Veja. Objetivo é o propósito de realizar algo. É aonde se quer chegar. É ele que fornece a direção do que se deseja e deve fazer. E serve como guia para que o sonho seja finalmente realizado. Basicamente, trata-se da posição que se deseja ocupar no futuro. O sonho que se quer realizar. Como exemplo, podemos citar o anseio de fazer um tour pela Europa, comprar o carro ou a casa que você sempre sonhou, montar o seu próprio negócio, morar sozinho, aumentar o faturamento da empresa em 30% no ano vigente, e por aí vai, né? Todos os exemplos que a gente pode trazer aqui para vocês. Tudo isso vai direcionar e motivar o indivíduo a empregar suas forças e energias, no sentido de ver concretizado ou concretizados os seus objetivos, sejam eles pessoais, profissionais ou empresariais. Esse material do Objetivos aqui foi retirado na íntegra do ibccoaching.com.br 2018, tá bom? Olha só, pessoal, o objetivo de fato é um propósito, né? Quais são os seus objetivos na faculdade? Quais são os seus objetivos em fazer uma faculdade? Me tornar um profissional, ficar melhor sucedido, ter condições profissionais e pessoais melhores. Então isso a gente coloca como objetivo. O objetivo é alguma coisa que a gente quer alcançar. E ela deve ser alcançada. Traçar objetivos inalcançáveis é dar murro em ponto de faca. Dentro dos objetivos, aí sim a gente tem umas metas a serem cumpridas até a gente conseguir estabelecer os objetivos, até a gente conseguir concluir esses objetivos. Né? A meta de vocês durante a faculdade é estudar, passar de ano, concluir o curso, aprender principalmente e depois se tornar um profissional, né, gabaritado, um profissional de administração de fato, tá certo? Vamos seguindo lá. Vamos falar sobre a importância das metas e objetivos, tá? Veja. A importância das metas e objetivos. A importância de ter metas e objetivos claros e bem definidos, seja na vida pessoal, profissional ou empresarial, está no poder que isso tem de motivar todos os perfis de pessoas existentes no mundo. Esses elementos têm a grande capacidade de nortear as ações e a jornada evolutiva de quaisquer tipos de pessoas, fazendo com que estas sintam-se diariamente engajadas no sentido de vê-los tornando-se realidade em suas vidas. Beleza? Dá uma olhadinha aqui. Ó. Quando esses autores vêm e falam da importância de metas e objetivos, se eu estiver tratando do modo pessoal, tá? Pessoal, profissional, eu preciso levar muito em consideração e dar uma razão muito forte para isso. Tá? Porque senão eu não vou me tornar um bom profissional, uma boa pessoa, se eu também não fizer um planejamento de carreira, um planejamento pessoal. Eu sei que todo mundo tem um planejamento assim, porque a nossa cultura, ela nos coloca, a gente vai crescer, a gente vai estudar, a gente vai se tornar profissional, casar, ter uma família e viver feliz para sempre como um conto de fadas. Na prática é outra coisa. Certo? Mas no meio empresarial, lá dentro da organização, elas também existem. E aí o nível de importância é muito grande. Porque se eu não traçar metas e objetivos na organização,
eu também não vou ter resultado. Quando a gente faz planejamento estratégico, a gente traça metas e objetivos. Dentro do planejamento estratégico, eu tenho planejamento em unidades ou departamentais. Então, qual que é o meu objetivo de marketing? Qual é o meu objetivo financeiro, o objetivo de produção, o objetivo de recursos humanos? Quantos desses objetivos eu tenho em cada departamento ou unidade? E se tratando disso, como eu vou fazer para chegar nisso aí? Então eu posso fazer o quê? Fracionar em metas. Atingindo metas e cumprindo essas metas, eu consigo atingir meus objetivos. Seja ele positivo, muito positivo ou negativo. Isso vai acontecer, de fato, como andou todo esse processo aqui, para a gente obter algum resultado aí compatível e positivo para a nossa organização. Beleza? Vamos ver um outro fator aqui, para a gente explicar um pouquinho melhor. Dá uma olhadinha, ó. Outro fator que faz com que ter metas e objetivos sejam elementos de extrema importância é o sentido que eles dão para a nossa existência. Sem eles, vivemos como barcos à deriva, sem rumo e sem orientação. Já ao contrário, acontece quando fazemos questão de determinar o que queremos, pois a partir disso, nós sabemos para onde estamos indo e empregamos ações diárias para chegar neste lugar, ou seja, em nosso estado desejado. Isso nos faz sentirmos vivos, pois todos os dias acordamos com um novo gás para fazer com que o que for preciso estiver ao nosso alcance, para ver os nossos sonhos tornando-se reais diante de nós. Pergunto para vocês, qual é o sentido da nossa existência? Já viram isso aqui em missão? Quando eu falei de missão, visão, valores, todo esse negócio aí? A missão na empresa é a razão de ser. Objetivos para a gente alcançar é para a gente concluir uma missão. Nossa missão é o quê? Ser maior e melhor, e construir, fazer e acontecer e tudo mais. Então, faz com que ter metas e objetivos seja elementos de extrema importância, que é o sentido que eles dão para a nossa existência. Veja o que o autor diz aqui. Se a gente não tiver um norte, a gente fica à deriva. A gente fica sem rumo, sem orientação, fica perdido. Certo? Agora, já ao contrário, não. Aí você determina o que quer. Então, a partir disso aí, você vai saber para onde você vai, o que você vai empregar diariamente para chegar a esse objetivo, tá? A esse estado desejado. E aí um autor ainda fala, se tratando de caso pessoal, né? Isso nos faz sentir vivos. Porque a gente acorda todo dia com um gás novo, né? Motivado para poder fazer, para poder realizar, para poder alcançar. Certo? Tudo isso aí de grande importância. Tem que levar muito a sério esse negócio aí, viu, cara? Senão a gente pode ter problemas. Ninguém quer ter problemas. Vamos ver o que conclui aqui, olha. A consequência disso é o que acabamos conhecendo. O verdadeiro significado da felicidade. Não sei se ele exagerou um pouco aqui, mas tudo bem. O que por si só já faz com que valha a pena definir metas e objetivos e lutar por eles todos os dias, né? Tá lá na íntegra ibccoach.com.br 2018. Na íntegra, viu? Olha só, pessoal, eu até falei que ele viajou um pouco aqui, mas não é exagero não, tá? Eu tô fazendo aqui uma piadinha também para descontrair um pouco, né? A gente pode fazer essa comparação profissionalmente,
pessoalmente, como profissional, e eu posso aplicar essa mesma coisa aqui na empresa, na organização. Até porque o profissional e a organização, ele vive muito bem paralelamente, né? Nós precisamos da organização para trabalhar, mas a organização também precisa de nós, profissionais. Tá? Então, assim, o que eu vejo? Quando uma organização está te contratando, ele não está te fazendo um favor, ele não está te ajudando. Não é bem assim. Por quê? Porque da mesma forma que nós precisamos do emprego, a empresa também precisa do profissional. E a gente trabalha para poder receber também. Então ele vem e diz assim, ó, que isso tudo nos faz sentir vivos. Tanto a empresa quanto o profissional, tá? Acordar com um novo gás, fazer o que for preciso ao nosso alcance, para ver nossos sonhos tornando-se realidade. E aí ele complementa dizendo que a consequência disso é que acabamos conhecendo o verdadeiro significado da felicidade. Com exagero ou não, né? Reflitam para vocês verem. Pode ser a felicidade da empresa, pode ser a felicidade do profissional, da pessoa, de você, né? E aí, assim, o que por si só já faz com que vale a pena definir metas e objetivos, né, e lutar por ele todos os dias. Você, como profissional, você precisa ter metas e objetivos. Você, como estudante, precisa ter metas e objetivos. A sua vida pessoal está em jogo. O que você quer ser quando crescer? Já ouviram essa frase? Já, né? Todo mundo ouviu, né? E você cresceu. E agora? Você já alcançou aquilo que você pensava e planejou? Ou planejou mentalmente? Reflitam. Reflitam, que a gente vai ver um outro material agora, né? Que eu falei assim, dei uma ênfase grande ali, pegando material do IBC Coaching, mas falando assim do profissional. Veja que eu tenho uma ênfase bem grande ao profissional. Agora eu vou falar disso aqui na administração, tá? Dá uma olhadinha nessa tela aqui, ó. Na administração. Dentro da visão estruturalista e administrativa atual, o objetivo é um dos componentes que diferenciam um sistema artificial de um sistema natural. Outros componentes de um sistema artificial administrativo. Primeiro, premissas, princípios, padrões, postulados das metas. Depois, componentes cibernéticos das metas, ou seja, voltados para a comunicação e controle científico. O mais conhecido é o feedback, que pode ser traduzido para realimentação automática. É a resposta. Componente que permite que o dado processado retorne ao sistema para fins de controle ou melhoria da comunicação. Feed cibernética. Gestão ou gestores, que é o agente humano que possibilita correções no sistema de metas, aproximando-o cada vez mais do objetivo ou dos objetivos. E aí já eu volto aqui para complementar, que eu tenho mais uma página ali que ainda vai falar sobre a informatização, tá? Só explicando isso aqui para não perder o embalo. Beleza? Então, esses componentes de um sistema artificial administrativo. Né? O que a gente está falando de ambiente artificial administrativo? A gente utiliza alguns recursos, e esses recursos eles podem ser tanto tangíveis quanto intangíveis. Mas que a gente utiliza aí materiais, a gente utiliza tecnologias, a gente utiliza patrimônio, uma porção de coisas envolvidas aí. E aí ele aborda esses 3 pontos aqui. O primeiro deles é a premissa ou as premissas, tá? Princípios, padrões, postulados, metas e tal. Depois os componentes cibernéticos da própria meta, né, que seja voltado principalmente para a comunicação, para o controle científico, né, para a busca do feedback. É um componente que permite um dado processado retorne ao sistema, né, numa forma de comunicação mais efetiva. E depois a gestão aos gestores, que aí é o recurso humano, né? É o agente humano que possibilita
as correções dos sistemas de metas, o controle, a avaliação, né? Aproximando, tentando direcionar cada vez mais para os objetivos. O fator humano é muito importante aqui, esse agente humano, porque é ele que vai visualizar, interpretar. Claro, a máquina faz muita coisa, né, por nós, mas aí a gente precisa de um fator humano que é quem alimenta o sistema. Tá? Então o ser humano nunca vai deixar de existir na organização, ela não é sozinha. Tá? E só para completar, né, olha lá a informatização, dá uma olhadinha. Informatização. Vinculação dos componentes por intermédio de uma programação de dados, disponibilizados pela informática ou ciência da computação, das metas ou da meta. Suas ferramentas são baseadas em linguagens lógico-matemáticas, que, por vezes, interferem em demasia na natureza dos sistemas que pretendem informatizar, como sistemas de informações contábeis. Olha, esse material retirado aqui do Instituto Hilton Esteves, no ano 2012, tá? É um material compilado também, não foi feito por mim, tá? Totalmente referido aqui lá no referencial bibliográfico, inclusive, beleza? Então, ó, olha para mim aqui que eu tô encerrando, né, essa visão estruturalista aqui, e depois eu vou falar dos objetivos organizacionais ainda do Instituto Hilton Esteves, tá? Ó, concluindo ali, essa vinculação, tá, desses componentes de intermédio de uma programação de dados, são coisas disponibilizadas pela informática ou pela ciência da computação. Essas ferramentas são baseadas em linguagens matemáticas, lógico-matemáticas. Todo sistema computacional é matemática pura. Eles só vão cruzando informações, cruzando dados ali, para poder gerar suas informações e assim, né, nos ajudar muito na organização. Claro que interfere muito na natureza dos sistemas e principalmente daquele que você pretende informatizar, né, como o sistema de informações contábeis, por exemplo. Deixa eu chamar a atenção para vocês, uma pequena interrupção aqui da cachorrinha da vizinha, né? Mas veja, não há condições de uma empresa não ser informatizada mais, não tem jeito. Os sistemas de informações são gerados, inclusive mandado para a Receita. Os sistemas de informações que trabalham o endomarketing, que trabalham o fora com o cliente, né? É uma porção de coisas que são incluídas e fazem parte de todo esse sistema. É uma rede, uma net. São pontos interligados que não tem como sair, não tem como desfazer. Tá bom? E aí, se a gente pensar que ter uma empresa totalmente manual hoje é impossível. Nós temos que ter totalmente informatizada, né? E para encerrar, os objetivos organizacionais, tá? Eu só vou dar uma breve aqui, porque aí na próxima aula a gente vai ver desses objetivos organizacionais para frente, para a gente encerrar o nosso semestre. Dá uma olhadinha na tela ali, ó. Objetivos organizacionais. Ainda conforme o Instituto Hilton Esteves 2012, os objetivos de uma organização podem ser considerados como finalidades e valores fundamentais dessa organização e devem ser impressos ou expressos em termos de expectativas futuras. Nesse sentido, fazem parte normalmente da declaração de missão, subdividida nos seus diversos componentes. Os objetivos são formais quando estão declarados e estão de acordo com as políticas que a organização põe em prática. De outra forma, são meras declarações de intenções. Beleza, pessoal? Tá? Então, a gente trabalha até aqui, essa parte para frente aí na próxima aula, né? Então a gente vai encerrando nosso material hoje, tá? Nós trabalhamos em quê?
definição de objetivos, metas, estratégias empresariais. A gente viu o conceito de estratégia, a situação de planejamento, da comunicação empresarial, né? Algumas abordagens competitivas, objetivos, né? Uma porção de coisas aqui nesse material que a gente vai encerrar na próxima aula. Bom, esse material está no portal AVA de vocês, tá? Já está lá no YouTube. O link já está colocado no portal AVA para vocês. Essa semana não tem atividade, mas semana que vem tem, encerrando esse material. Então vocês podem entrar lá no meu canal Alex Caparelli, o link está lá no meu canal do YouTube. Gostaria que vocês dessem uma olhada também. Outra coisa, dúvida, qualquer problema nesse sentido aí, manda um e-mail para mim. Tá? Ou vai lá no nosso grupo do WhatsApp e manda um WhatsApp para nós. Também, no meu canal Planeta Marketing Oficial, que é o meu canal profissional da minha consultoria, tá? Lá eu tenho o programa de episódios que se chama Aprendendo Fácil. Então estou sempre fazendo uma publicidade aqui do canal, né, para que vocês possam ver. Né? Lá tem bastante informações curtíssimas, assim, episódios 5, 6 minutos, com significados e conceitos para que vocês possam observar. Todo esse material que eu falo do Aprendendo Fácil do canal Planeta Marketing Oficial também está no meu site www.planetamarketing.com.br. Tá valendo? Então, pessoal, encerramos a aula de hoje. Tá? Nossa disciplina é Gestão Estratégica do curso de Administração da Faculdade Santa Maria da Glória, SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli. Um grande abraço e até a próxima semana.